é o Evangelho segundo Jesus, o segundo Adão, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ontem eu fiz uma leitura de Gênesis no capítulo 1 e hoje eu tenho a intenção não de fazer a continuidade da leitura no capítulo 2, mas vir até o capítulo 3 e dizer que aquele que se diz foi criado conforme a nossa imagem, a imagem de Elohim, que é a expressão que designa a pluralidade, a multiformidade, a indesignabilidade da infinitude criativa, de expansão multifacetada, que ninguém jamais pensou, viu, imaginou ou pode, de longe ou em qualquer perspectiva, conceber, porque aquilo que os olhos nunca viram, ou os ouvidos nunca ouviram, e aquilo que jamais subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que se diz é que fomos criados por esse que é o Deus infinito e para além de toda e qualquer designação, até mesmo aquela que prometa que ele existe, porque em se fazendo existente, se o está finitizando. O que existe é finito. Aquilo que está para além da própria expressão infinito é designado como sendo o que é. O que é em quem tudo que existe, existe. Esse que disse façamos, no plural, nos fez de natureza plural, segundo a nossa imagem, ele disse, façamo-lo, conforme a nossa semelhança relacional, plural, social, vinculável. Façamo-lo conforme nós, que somos um. Eu e o Pai somos um, conforme a nossa imagem. E se diz que toda a busca humana hoje é a descrição explícita do Novo Testamento, a busca, o caminho, o endereçamento, a pulsão essencial do coração humano deve ser tornar-se segundo a imagem desse que disse façamos e nos fez a sua imagem e semelhança. E Paulo diz que hoje todos nós, mudados num processo de glória em glória, de fé em fé, de justiça em justiça, de consciência em consciência, de etapa em etapa, vamos nos desenvolvendo, vamos nos regenerando, vamos crescendo para nos tornarmos segundo a imagem daquele
acerca de quem o Pai disse: Eis o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, toda a minha alegria. Que é aquele acerca de quem o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, que é o segundo Adão. É o segundo Adão, Jesus, o Cristo. É o segundo Adão. E mais que isso, esse sobre quem Paulo diz que é o segundo Adão, diz de si mesmo que ele é o Filho do homem, que ele é a eclosão do que seja verdadeiramente humano, absolutamente humano, que seja completamente imagem e semelhança de Deus. O homem feito à imagem e semelhança de Deus se desassemelhou de Deus e se desassemelhou do próximo e se perdeu em si mesmo. E toda a busca angustiada da existência humana é busca de significado, de identidade, de pacificação na individuação da sua singularidade. Essa é a angústia. De voltar a si, de cair em si, de não se perder de si. Essa é a loucura. Agora, tudo isso começa do jeito que começou. Mas a serpente, Gênesis 3, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Deus tinha dito: não comereis. Ela colocou uma interrogação. Transformou a assertividade de Deus numa questão. Transformou a palavra de Deus numa dúvida. Transformou a confiança no amor cuidador de Deus, que nunca disse não, e que só tinha dito um não, e tinha dito tudo sim. Tudo sim. Comei de tudo, tudo sim vos tenho dado. Um só não. Não comam o que mata. Uma dúvida, uma questão, relativizando a asseveração divina, e abre-se um espaço de uma outra dimensão cognitiva, de um mundo paralelo. Abre-se um paralelismo cognitivo. Cria-se a primeira fissura, o início da psicose básica, o início da esquizofrenia primal, o início de todos os processos dissociativos, o início da angústia de ser até que o próprio ser existe com vontade de morrer. O início da ambivalência do desejo de viver, que se manifesta como entrega
a um inexplicável desejo de morrer. Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer de tudo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, ou, como diz o texto hebraico, para que morrendo não morrais. Isso ela sabia com certeza. Mas a dúvida iniciou um diálogo com a dimensão mais antagônica à simplicidade do crescimento como um processo confiante no amor de Deus. Instala-se aqui a cognitividade como salto mágico. Instala-se aqui na psicologia dos humanos o início desse processo de que é possível existir um mundo paralelo àquilo que Deus, o Criador de todos nós, chama de caminho, verdade e vida, que não tem nada a ver com o que a religião chama de caminho, verdade e vida, mas tem a ver com o que Jesus encarna, o segundo Adão, como caminho, verdade e vida. A fissura se estabelece aqui. A rachadura essencial começa a encontrar espaço para se expandir. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha eu aqui. Olha a minha astúcia. Olha como eu me expandi. Olha como eu sou livre. Olha como eu faço o que eu quero. Olha. Na hora que se inicia o diálogo com a serpente, o diálogo com a fantasia, o diálogo com o conceito do antagonismo, a simplicidade da lei da vida, na hora que isso se instala, cresce a voz do poder contrário ao significado da vida no coração humano, instantaneamente se expande, se manifesta. É certo que não morrereis. A palavra de Deus não pode ser tão levada a sério assim. Existem fatos alternativos. Existem verdades alternativas. Não há uma única verdade. A verdade é o que a gente aceita como verdade. O absoluto de Deus é relativo à sua entrega ou não. Por isso, Deus diz que você vai morrer, mas eu, que não sou Deus, sou só uma criatura, te digo que você não morre não. E o testemunho que eu dou é que eu estou vivendo e existindo contrariamente a isso, e olha eu aqui. É certo que não, porque Deus sabe, Deus sabe, Deus é sádico, sabe, Deus é perverso, sabe, Deus não é bom. Se Ele é todo bom,
ele não é todo poderoso. E se ele é todo poderoso, ele não é todo bom, porque tendo toda a bondade, não teve todo o poder para executá-la, ou tendo tido todo o poder, não teve a bondade suficiente para realizá-la. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Deus é invejoso. Deus não quer competição. Deus quer filhos imbecis. Ele quer inocentes idílicos da criação. Ele quer ter filhos ingênuos. Ele quer ter filhos tolos. Ele quer ter filhos um pouco apenas superiores aos demais animais e mamíferos da terra. Ele está satisfeito com o Homo erectus. Ele não quer que o erectus sapiens e sapiens mais. Ele é assim, estranho, cria, mas não deixa livre. Ele ensina gostos, belezas, abre percepções e cognições e diz, mas naquilo não. Ele sabe outra coisa que ele não disse para vocês. Deus não gosta de filhos que pensem. Deus não gosta de filhos que se tornem como ele. Ele sabe que no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Ele não quer que vocês vejam a vida desde onde ele enxerga a existência. Ele não quer dividir esse olhar. Nem com vocês, nem com ninguém. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, era gostosa, tinha cara de gostosa, que era agradável aos olhos, era concupiscente aos olhos, a beleza, era convidativa, havia uma sensualidade, uma oferta de prazeres, de manjares. Cresceu não na árvore, nem no fruto da árvore, tudo isso está acontecendo na mente da mulher, na mente desse ser humano, lindo e sofisticado. Foi crescendo uma dimensão de projeção fantasiosa. Foi abrindo-se no coração o que seria depois chamado de carência, e que começa apenas como a erva de um desejo. Vai crescendo e se expandindo, à medida em que ela crê que havia algo escondido, que Deus estava desejoso de sonegar conhecimento. Na hora que essa dúvida virou uma certeza potencial, a mente iniciou o seu estado mutante para o mal. E ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Surgiu dentro dela a certeza de que daquela química, daquela ingestão,
haveria uma alteração de consciência tão extraordinariamente divina e potente, que ela conseguiria ver a existência como se ela fosse Deus. E que isso poderia acontecer por um passe de mágica, por uma ingestão. Ela viu e ela concluiu, e ela estendeu a mão e disse: eu alcanço. Se eu alcanço, eu também posso, porque eu quero porque é lindo. Tem razão de ser eu poder querer desejar o que é desejável. E ela passou a crer que Deus tinha proibido só por proibir, e não porque havia consequências. Então tomou do fruto que ela podia apanhar, que ela alcançava, e deu também ao seu marido. E ele comeu, e então abriram-se os olhos de ambos, simultaneamente. E percebendo que estavam nus, introduziu-se na mesma hora um sentimento de diferenciação perversa. O outro, mesmo que seja como eu, mesmo que esteja tão despido quanto eu, subitamente se torna completamente diferente de mim e estranhamente no meu inconsciente se torna um antagonista em relação a quem eu preciso me esconder. Mesmo que seja minha mulher, mesmo que seja o meu marido, eu preciso me esconder. Abriram-se então os olhos de ambos. E abriram-se, não porque eles passaram a ver, eles viam, abriram-se na perspectiva de se perceberem contra si mesmos. O que se lhes introduziu foi algo que se assemelharia a uma alteração de consciência, o que se chama na gíria das drogas um bad trip, eterno, perene, que tinha o poder de se transferir de maneira viral ou bacteriológica. Eu não estou dizendo de maneira literal, como se fosse algo completamente transmissível, viralmente transmissível, absorvível, transferível na essência. Abriram-se os olhos e, percebendo que estavam nus, iniciaram o processo de se cozerem, de fazerem paredes uns contra os outros, de estabelecerem as primeiras senhas de acesso. Se cobriram de folhas de figueira. Iniciaram o processo de angústia de privacidade baseada na nudez. Na própria nudez e na defesa contra o outro. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, olha só que poesia. Esconderam-se um do outro, estabeleceram as divisões mais básicas e intrínsecas de separação e de proteção, de reserva de espaço um em relação ao outro, e agora inicia-se a fobia de Deus no coração. Quando eles ouviram a palavra, iniciou-se a fobia da palavra. A palavra como fobia, a logofobia. A palavra divina como pânico humano. A verdade divina como fuga humana.
o amor de Deus como desejo de evasão, de não ser visto, porque não se tem de fato o desejo de corresponder. Porque se sabia que amar implicaria em obedecer à lei da vida daquele que nos criou, da consequência fenomenológica da própria criação. Mas que soprou no fenômeno natural do mamífero humano, nele soprou a sua própria imagem e semelhança, a consciência de si, a percepção de si mesmo, a consciência como diálogo intrínseco em si mesmo, a presença de Deus como relação dialogal no coração, permanentemente, o caráter de buscar o bem e o significado da vida, e esse loop, esse eu, do eu sou, que é reflexo daquele que é o seu Criador e que se apresenta exclusivamente como eu sou quem eu sou. O eu sou, aquele que é. A fobia de Deus, a logosfobia, se instala quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se, fugiram, criaram qualquer coisa, assim como se cobriram de folhas de figueira, também afastaram Deus, criando religiões que não são manifestações de busca a Deus. Muitas e na maioria das vezes são expressão da fuga de Deus com o encobrimento de folhas de figueira. Apenas isso. Quando ouviram essa voz, fugiram e se esconderam por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Não porque não soubesse, mas porque o homem não sabia onde estava. Já não saberia nunca mais. Onde estás? Haveria de ser uma das perguntas da humanidade, por todo o curso da civilização humana, tentando saber o que é e onde é isso, onde nós somos e quem somos nós, aonde isso é. E quem é esse em quem tudo que existe também é. Adão, onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Já há uma religião em processo, já há um Deus criado. Ele está agora com medo de Deus, ele já criou folhas de figueira, ele já se vestiu, ele já teceu tapumes, ele já criou mediações. Para evitar Deus, a gente se protege de Deus com as nossas concepções acerca de Deus. Ouvi a tua voz, e porque estava nu, é a leitura que a culpa faz acerca de Deus. Tive medo, é a interpretação de juízo, e me escondi, a consequência existencial de uma vida em fuga e evasão. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? É outra pergunta de natureza psicológica perene. Quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu?
Todas as correntes da psicologia e da filosofia trabalham com essa questão sobre de onde procede, de onde nasce, qual é o berço dessa culpa, dessa latência de angústia essencial. Quem te fez saber de onde vem em ti essa voz do mal? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A leitura de Deus é simples, ele parte da manifestação de comportamento. Porque se tu estás como tu estás, é porque tu fizeste o que tu fizeste. Porque o que tu fizeste reflete o que tu concebeste. Pelos seus frutos os conhecereis. Comeste do fruto da árvore que eu te ordenei, tu não comesses, porque pelos seus frutos os conhecereis. Então disse o homem, num dos mecanismos psicológicos mais antigos também, de transferência. Disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ele não diz nem só a mulher, a fêmea, mas que tu, ele transfere para Deus, me deste, é de Deus e, portanto, Deus que assuma a responsabilidade de ter me trazido quem ele me trouxe, de ter criado quem ele criou, de ter inventado quem ele inventou, de ter achado que seria bom para mim o que ele julgou que para mim fosse bom, por isso fez e me surpreendeu. Eu só disse, uau, que gostosa. Mas foi a mulher que tu fizeste, tu trouxeste, tu me deste. Foi a mulher que tu me deste por esposa. Ele oficializa a culpa divina. Não foi só fêmea, foi esposa. A primeira instituição é criada pela culpa. A primeira instituição, o casamento, é criado pela culpa. A mulher que tu me deste por esposa, me deu, e eu comi, porque tu trouxeste para mim também um ente irresistível. E aqui nasce o Homo transferentes, que é também o homem auto-vitimado. Todo aquele que é transferente é auto-vitimado. Toda transferência produz auto-vitimização e toda auto-vitimização faz transferência. Isso está na base de tudo que o homem responde à vida, ao próximo e a si mesmo, como auto-engano. A mulher que tu me deste, ou o homem que tu me deste, ou a palavra que tu me trouxeste, foi por causa disso que eu me tornei o que eu me tornei. Tu me fizeste fazer isso. Todas essas respostas transferentes, autopiedosas e inconsequentes que caracterizam a existência humana estão nessa base de nascente aqui. Assim como toda a esquizofrenia, toda a psicose básica, todo o processo dissociativo, todo o transtorno de personalidade, está tudo presente aqui. Nos arquétipos tão claros das doenças do coração mais profundas e essenciais. Então, perguntou Deus, disse o homem à mulher, foi ela, disse o Senhor Deus à mulher, que é
isso que fizeste? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou, que me seduziu, que me cantou. Foi irresistível, aquela serpente maldita. E eu comi, mas foi a serpente, transferente, autovitimada, inconsequente. É a loucura que se implantou desde então no coração de todos, no coração da gente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos e é entre todos os animais domésticos, e tu rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Não sobre a descendência da mulher, mas sobre o descendente da mulher. Um descendente que seria o descendente a quem Paulo, em Romanos, no capítulo 6, chama de o segundo Adão. E diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e aqui há uma convergência, não diz pelos humanos, mas por um só homem. Em Adão se chamaram ambos, diz o capítulo 5 de Gênesis, e o chamou pelo nome de Adão. Portanto, coerentemente com aquela revelação, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, o interessante é que deve ter gente me assistindo aqui e me dizendo: você acha que a alternativa ao pecado teria sido algo melhor? E se houvesse tal alternativa, como ela seria? Ela não seria na manutenção do infantilismo perene da espécie humana? Porque aparentemente, e não só aparentemente, mas para qualquer um que estude a história das interpretações do significado da natureza humana, que não seja pela via de uma ciência biológica bem específica e que não alcança, portanto, o espectro todo do que compõe e caracteriza a natureza, a existência humana e o significado humano, todos os que tentam entender e discernir não tem como dessas pulsões aqui descritas virem a fugir. A história dá testemunho de que isso aqui é apenas uma linguagem de natureza mítico, arquetípico, representativa, que tem o poder de caracterização de todos os grandes transtornos da interioridade humana, da psique humana, da interpretação humana, da doença humana de interpretar contra a vida. Aqui está a base mais explícita das nossas ambivalências mais profundas como seres humanos. Mas ainda assim a pergunta que se faz é essa: alternativa, qual seria, Caio? Nós sermos uns alegres do jardim? Uns hippies naturebas com a incapacidade de ver, de abrir os olhos? Esse era o ideal divino? Porque a religião criou como concepção praticamente unânime um Éden de idiotas.
de crianças correndo nos campos e nos jardins do Senhor para sempre, brincando de bilu-bilu nos igarapés do paraíso. Sem inteligência, sem desenvolvimento cultural, sem civilização, sem nada. Quando nós vimos ontem que os humanos receberam, antes dessa transgressão aqui descrita, que muda tudo, que muda todo o fenômeno cognitivo da humanidade, antes disso, os humanos tinham recebido um mandato cultural, um mandato de desenvolvimento civilizatório com sustentabilidade, foi o que Deus disse: dominai sobre a terra, sobre a criação, mas mantendo tudo isso a partir do modal do jardim, da agricultura de subsistência que não destrua a criação, de harmonia com a natureza criada, como nós vimos ontem. Portanto, em momento algum, a intenção divina seria criar-nos e deixar-nos num estado de apanacados inocentes, como perpétuas crianças de alguns anos de idade, com capacidade de comunicação, sensorialidade mínima. Quem assim pensa continua a pensar como a serpente insinuou e ganhou o coração dos humanos. Tipo, Deus sabe coisas que vocês não querem saber. É por isso que Ele criou vocês apanacados e proibiu vocês de comerem da árvore do jardim. Porque Ele sabe que se vocês derem esse passo para além do natural, vocês vão se tornar entes divinos, conhecedores do bem e do mal. Aí o filósofo contemporâneo lê esse texto de Gênesis 3 e diz: então, comer do fruto foi um mal necessário, imaginando que a alternativa fosse um idiotamento perpétuo. Mas sabe qual é o problema? Quando em algum lugar a teologia chamou essa narrativa de a queda, ela não estava errada. Porque de fato o que aconteceu depois não foi a nossa elevação. Nós apenas nos tornamos conhecedores do bem e do mal, mas nós não nos tornamos como Deus. Porque Deus conhece o mal e o aborrece, conhece o bem e cria e diz que tudo era muito bom. E as trevas não prevalecem contra a luz, pois nele não há treva nenhuma. Assim é Deus, assim não somos nós. Comemos do fruto e nos tornamos conhecedores do bem e não temos poder de praticá-lo. E nos tornamos conhecedores do mal e não temos o poder de evitá-lo. E então existimos rachados, esquizofrenizados, divididos, transtornados, conflituados, angustiados, culpados, envergonhados, fugindo. E eu conheço bem, o pratico em boa medida, ou razoável medida, ou em alguma medida, depende. Mas não consigo praticá-lo na sua inteireza total. Eu posso evitá-lo nas minhas exterioridades,
mas nem sempre consigo evitá-los nas minhas mais profundas subjetividades. É por isso que eu adultero não apenas quando eu pratico um ato de adultério. Eu adultero quando eu cobiço assim fazer e assim desejo. Eu instalo, mesmo que eu não pratique, eu instalo esse desejo como fato consumado no altar da minha vontade. Ainda que eu fuja disso, cumprindo a minha ambivalência de conhecer o mal e não conseguir evitá-lo sempre em toda a extensão do seu significado, e conhecer o bem e também não conseguir praticá-lo em toda a extensão da sua manifestação de amor. E não sou como Deus, caí. E é isso que se chama queda. Caí. Caí na vergonha, caí na fobia, caí no medo, caí no pânico, caí. Mas a pergunta é, qual seria a alternativa? A gente teria chegado a algum lugar de lucidez se não fosse a maldição antitética dessa queda como dialética que faz sua síntese no nosso conhecimento, que por mais relativo que seja, é o único modo de saber conhecer? E eu te digo que é claro que sim, existe outra alternativa, não existe mais para nós, mas existe. E a gente não quer admitir a comprovação. Porque Cristo Jesus veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei de Moisés, a pior de todas as legislações, nascido na plenitude dos tempos, no meio de toda a evolução do pensamento humano, que concebeu em Mileto a ideia do verbo, a ideia do átomo, a ideia da Terra redonda, com cálculo como foi feito em Pérgamo 200 anos antes de Cristo, um cálculo que só teve como erro da redondeza da Terra 1 milímetro. Foi calculado por um astrônomo matemático em Pérgamo 200 antes de Cristo. Era de Platão, de Sócrates, de Epícoro, de Zenão, de Epimênides, de Tales. É uma época de todos os Einsteins e os Newtons da filosofia, que estava para aquela época, assim como para nós hoje está a física e a mecânica quântica. Aquilo se chamava de plenitude dos tempos. E Jesus nasce ali, nascido de mulher, e Paulo diz aos Gálatas da Galácia, ali de perto de Pérgamo, daquela região da Turquia, diz, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido sem pecado. O segundo Adão, Jesus. Esse era o nosso destino. Para quem quer saber como Adão seria quando Adão crescesse, Adão seria Jesus. Porque Jesus vem e diz, eu sou o Adão, eu sou o filho do homem. Vocês entenderam? Vocês têm que ler a história agora de mim para trás. E tem que ler agora o futuro a partir dessa plenitude dos tempos. Tem que ler o futuro e entendê-lo a partir de mim. Porque antes de mim não houve nenhum homem como eu, e depois de mim nenhum outro haverá.
E quem dá esse testemunho não é ele próprio sobre si mesmo. Quem dá esse testemunho é o Pai acerca dele próprio. E são outros, como Paulo, que diz: este é o segundo Adão. O primeiro Adão eu conheci em mim, que sou representante total do primeiro Adão, sou a encarnação do primeiro Adão, sou filho do primeiro Adão, sou espécimen elaborado no complexismo desesperado do primeiro Adão. E sei que o homem dos homens não foi ninguém antes de mim, não será ninguém depois de mim. Porque antes dele não houve ninguém igual, depois dele, digo eu agora aqui a você, 2000 anos depois, ninguém também existiu e nem existirá. Qual era a alternativa? É essa para a qual Jesus continua nos chamando, dizendo: vocês, apesar de estarem alimentados pela relatividade do primeiro Adão, se alguém quiser vir após mim, se quiser aprender a trilha que foi deixada lá atrás, se quiser andar contra, se quiser aprender no espírito a engenharia reversa dessa maldição, dessa morte, dessa vergonha, dessa culpa, desse medo, desse pânico, dessa logosfobia, venha e siga-me. Negue-se a si mesmo. Esse si mesmo é o primeiro Adão no seu engano, na sua fantasia, no seu culto idílico à mentira, no seu apego à sua própria ambivalência e morte, no seu ardente desejo de morrer com um transtornado desejo de continuar a existir, na confusão de quem vocês se tornaram. Qual era a alternativa? A alternativa agora é esquecer-se das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. O alvo não é um Éden atrás de mim. O alvo é seguir a Cristo e entender, discernir e aprender até eu ser absorvido pela imagem e semelhança de Deus em mim soprada e em mim perdida. E em mim ressoprada por aquele que disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, eu te iluminarei. Então de trevas resplandeceu luz, e eu vi, agora sim abriram-se-me os olhos, e eu vi quem eu sou, qual é a minha identidade. Eu sou chamado para ser segundo Jesus, o Filho do Homem, o verdadeiro Adão, o único que não caiu. Ao contrário, que morreu a nossa morte e ressuscitou de entre os mortos, abrindo o caminho da possibilidade de que eu deixe para trás as coisas que ficaram e caminhe para aquelas que estão diante de mim, que são a minha suprema vocação, que é me tornar agora de acordo com a imagem de Cristo Jesus, o verdadeiro Adão, o Filho do Homem, o homem para ser, o homem a se completar em mim, no qual eu devo crescer, até que nele eu venha a ser transnatural, porque eu posso crescer na gravidez dessa graça em mim todo dia, como se propõe processualmente, olhando a Cristo Jesus, que é o Evangelho que é Cristo Jesus, me deixando transformar pelo trabalho do Espírito Santo em mim, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, na imagem de Cristo Jesus,
até que chegue o dia quando Ele me absorva nele mesmo e eu seja absorvido pela vida. Do lado de cá se dirá, eventualmente morreu. Do lado eterno se dirá, enfim, para sempre apenas viveu. Porque já trazia dentro de si a vida eterna. Já tinha transcendido, já tinha passado da morte para a vida. Carregava o corpo do velho homem, carregava instintos a serem controlados como ação do fruto do Espírito de Deus na vida. Mas também já trazia as ambições da eternidade, já tinha os elos e os apegos da qualidade do amor de Deus plantados como sementes de vida para sempre. Já trazia a explosão da ressurreição, porque depois de ter crido em Cristo Jesus, o segundo Adão, nenhum de nós em nenhuma morte jamais caberia. Já passou da morte para a vida. Assim é a graça de Deus. E eu disse ontem que hoje só iria falar 20 minutos. Olha só que tragédia. Mas eu tenho que continuar só lendo esse pedaço de texto. Em Romanos 6, onde Paulo diz, a partir do verso 15, todavia, o dom gratuito não é como o pecado, como a ofensa. A cruz não é como a condenação de Gênesis 3. Porque se pela ofensa, pela transgressão, pelo pecado de um só, e outra vez homem e mulher se tornam um, se pela transgressão de um só morreram muitos, muito mais do que muitos, e muito mais do que tudo, pela graça de Deus e pelo dom gratuito de um só, Jesus o Cristo, foi abundante essa graça sobre muitos, muito mais. O dom, entretanto, a dádiva, a graça, a misericórdia que inclui, que reconcilia, que é maior do que a queda, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre da ofensa de muitos milhões e bilhões para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que no primeiro Adão, no segundo Adão, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber, de Jesus o Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, assim também por um só ato de justiça da cruz, definitivo, na plenitude dos tempos, na convergência de todas as coisas para Ele. Um ato de justiça trouxe a graça sobre todos os homens, um ato de justiça. A cruz trouxe a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, justificados pela fé. Terão paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para que a gente reconhecesse o tamanho da nossa doença. A lei tem a virtude de mostrar a torpeza objetiva e subjetiva do meu ser. A lei tem a virtude de mostrar a inviabilidade humana se o homem existe transgredindo a lei, que nada mais é do que a manifestação do amor, porque todo aquele que ama naturalmente cumpre a lei e nela não vê nenhum tropeço. Porque aquele que ama não transgride contra a lei, porque a lei não é um capricho, é a manifestação do que a relação de amor uns com os outros produz como resultado de paz entre nós. Mas, onde abundou o pecado, por pior que tudo tenha sido, superabundou a graça. Quando eu me desconecto da obediência, da subserviência à natureza do primeiro Adão e me inclino na direção da natureza do segundo Adão, que dá para a vida, para a justiça e para a incorrupção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou, e o pecado reina pela morte, pelo medo da morte, pela culpa, pela transgressão de Adão, pelo engano, assim também agora reinasse a graça. Assim como, do mesmo jeito, com a mesma força, com a mesma objetividade, com a qual o pecado reinou pela morte, matando, esmagando e tirando a alegria de viver, porque tudo que sobrou foi a morte como fim dessa existência. Esse é o reino do pecado, é tirar de nós toda a certeza de vida eterna. É nos deixar presos, esmagados na bolha do espaço-tempo. Esse é o reinar do pecado, nos prendendo na existência mamífera e só isso, até a lápide. Assim como isso é tão esmagador, assim também, esmagadoramente poderosa é essa graça que reina pela justiça para a vida eterna. Assim como eu tenho certeza que vou morrer, eu tenho certeza que sou herdeiro da vida eterna. Esmagadora é a conclusão acerca da minha morte física, tanto quanto é esmagadora a conclusão da infinitude qualitativa do meu viver perene em Deus, de glória em glória, para algo que está para além do que possa se chamar de para todo sempre. Senhor Jesus, eu peço que o Evangelho, a compreensão do Evangelho esteja entrando e sendo apropriada e ativada no coração de milhares e de milhões. É o que eu te imploro, que tu faças crescer de hoje e para sempre no coração de muitos. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.